Marcos capítulo 5, verso 21. Quem achou, diga graças a Deus. Vamos ler a palavra. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele... Sente o seu lugar, por favor. Sabe quando você é convidado para um banquete? Quem já foi convidado para um banquete? Antes do prato principal vem aquela saladinha, não é? Aquela entrada. Pois bem, o banquete principal está reservado para você. Eu simplesmente vim trazer o petisco, a entrada. Deus vai usar grandemente aquela metralhadora de Jesus. Eu fico parecendo um canivetezinho, irmão. Pastor Carlos Maia, bomba atômica de Deus. Pastor... Meu Deus do céu. Pastor Bright é uma bomba atômica também. E aí tem um canivetezinho, irmão, né? Queridos, antes que venha o prato principal, eu vou fazer aqui uma pequena entrada. Eu queria muito chamar a sua atenção, porque Deus... Ele não separou você por um acaso. Deus não separou você simplesmente por um acidente da natureza. Diz os especialistas que numa relação entre um homem e uma mulher é liberado 700 milhões de espermatozoides. Apenas um fecunda o óvulo. Deus teve que matar 699 milhões, 999 mil para que você existisse. O seu nascimento mostra que você não veio a esse mundo por vir. Mas ao longo da estrada, ao longo da vida, muitas das vezes as pessoas, e muitas das vezes nós não vencemos. E diz o escritor no livro de João, que se fosse para escrever tudo o que Jesus fez, o mundo não caberia de tantos livros. O Espírito Santo foi pegando cada cena, foi pegando cada situação, foi pegando cada fato, cada acontecimento e colocou aqui. E colocou para nos ensinar algumas verdades. E eu quero compartilhar com vocês, bem rápido, uma mulher que venceu, que alcançou aquilo que ela queria. Talvez Deus veio falar com você que está tentando alcançar algo. Para aquela mulher conseguir aquilo que ela queria, para ter a vitória dela, ela teve que vencer 4 obstáculos. Repita após mim, diga: 4 obstáculos. E você vai perceber que eu, de forma estratégica, não usei cronologicamente os fatos, mas você vai entender no final porque eu fiz isso. Você quer entender quais os 4 obstáculos que você precisa vencer?
Quem quer ouvir? Então, vamos estudar esse versículo bem rapidamente. Versículo 25 diz assim: e certa mulher, acompanhe comigo, por favor. E certa mulher que havia 12 anos tinha o quê? Repita, ela tinha o quê? Uma hemorragia. Algumas traduções digam fluxo de sangue. Ela tinha um problema. Para aquela mulher alcançar a vitória dela, isso vale para mim e vale para você. Para que você alcance aquilo que você quer em Deus, você tem que vencer o primeiro obstáculo, e o nome dele é o problema. Tem muita gente que não vence, irmão, porque diante do problema que ele enfrenta, ele cai. Ele não enfrenta. Tem muita gente na casa de Deus, dentro da sinagoga, sendo vencido pelo problema. Como é que você quer alcançar o céu se o problema aqui você ainda não venceu? Primeiro obstáculo é o problema. Nós vamos avançar aqui. Eu vou ler o versículo de novo, 25. E certa mulher que havia 12... Segundo obstáculo. Qual é o segundo obstáculo? O tempo. Muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus estão parados no caminho porque não venceu o tempo. Deus lhe faz uma promessa, passa 2 anos, ele já está chutando latinha na rua. Acredito mais em pastor não. Botou a mão na minha cabeça, falou que ia acontecer blá 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 e nada. José, segundo os estudiosos, demorou 17 anos para se cumprir o que Deus havia falado com ele. Aquela mulher teve que vencer 12 anos de espera. Quantos homens e mulheres cantando em bares? Porque Deus prometeu que ele ia ser um levita, e passou 1 ano, 2, 3, ele não gravou o CD, desiludiu, e está por aí, porque não venceu um dos 4 obstáculos, que é o tempo. Tem muita gente pegando qualquer um, porque Deus prometeu um homem de Deus para ela, prometeu uma mulher de Deus, mas não sabe esperar. Eu estou ficando velha, eu estou na casa dos 28, eu preciso e cata qualquer um. Para você vencer na vida, você precisa vencer o seu problema, mas você precisa vencer o tempo. Terceiro obstáculo, vamos em frente. Versículo 26, e que havia padecido, ela havia padecido o que, irmão? Muito, com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Primeiro obstáculo que ela venceu, qual foi, irmão? Não, problema. O segundo, o tempo. E o terceiro, a decepção. Quantas pessoas decepcionadas na igreja? Eu contei minha vida para o pastor, meu problema, ele saiu contando para todo mundo. Quanta gente decepcionada ao longo do caminho. Minha mulher me traiu, meu namorado me abandonou no altar. Se você não aprender a vencer a decepção, querido, você não vai dar o segundo passo. Entenda, Jesus foi traído por um homem que andou com ele, irmão. E você não viu Jesus? Eu fiz tudo para ele. Ingrato, Judas, ingrato. Tem gente por aí assim. Eu dei a mão quando ele mais precisava. Olha o que ele fez. Deixa eu cumprir o tempo aqui, senão depois o pastor me dá uma prova. Primeiro problema. Segundo tempo. Terceiro, aprenda a vencer as decepções, porque você vai ser decepcionado. Quarto e último. Foi por isso que eu deixei aqui. Acabou. Ouvindo falar de Jesus, veio de trás entre a multidão
e tocou a sua vestimenta. Para terminar, e ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão. Repita comigo, multidão. Se você não vencer o seu problema, irmão, você não entra no céu. Porque o céu não é para fraco. Se você não aprender a esperar o tempo, você também não vai chegar do outro lado. Se você não aprender a superar as decepções, porque Deus não mexe com quem é casca de ferida, não, irmão. O céu é para os corajosos. E por último, para você entrar no céu, você tem que aprender a vencer a multidão. Aquela mulher passou no meio de 1, no meio de 2, no meio de 10, no meio de 50, eu não sei quantos tinham ali. Tem muita gente que está na igreja, mas fica dando ouvido para as pessoas. Fica dando ouvido para o homem que diz: você não é nada, você não vai conseguir, para com isso, puxa saco de pastor, dando dinheiro para pastor. Enquanto você ficar ouvindo o homem, enquanto você ficar ouvindo pai, mãe, irmão, avô, você não vai ouvir a voz de Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Fecha os seus olhos, bendito Deus e amado Pai.